Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre caixa sifonada. Vamos falar qual é a função da caixa sifonada, quais são os tipos de caixas que nós podemos utilizar no nosso projeto e qual é o seu dimensionamento, tá? Porque sim, caixa sifonada ela tem que ser dimensionada de acordo com a unidade Haunter de contribuição do seu sistema. Mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo para você sobre caixa sifonada nesse vídeo. Então vamos lá, caixa sifonada, né? Qual que é o conceito? A caixa sifonada, pessoal, tem um papel, né? O principal papel dela é impedir o retorno de mau cheiro para o nosso ambiente, tá? Como assim? Como que ela impede, né, o nosso retorno de mau cheiro? Eu tenho aqui a representação da nossa caixa sifonada, tá bom? Você já deve ter visto ela por aí. A caixa sifonada ela tem algumas entradas, dependendo do modelo tem 4 entradas, 7 entradas, tá bom? Ou 3 entradas e uma saída, beleza? No desenho ao lado, eu fiz um corte, né? Passei como se tivesse passado um corte aqui no centro da nossa caixa. Tá? Imagina que a gente passou um corte aqui no centro. É isso aqui que a gente vai estar vendo, tá bom? Repara que aqui em cima eu tenho a grelha, né? Aqui está a nossa grelha. Tá? Internamente a caixa é dessa maneira, ela tem um septo, tá bom? Ela vai ter um acúmulo de água. Eu tenho aqui minha entrada e eu tenho aqui a minha saída. Nós vamos entender primeiro nosso fluxo hidráulico aqui interno, né, para a gente começar a entender o seu funcionamento. Primeiro eu vou ter um fluxo, né, através das suas entradas, tudo bem? Então esse meu fluxo vai estar vindo aí provavelmente de um lavatório, por exemplo, tá? Então eu vou conectar meu lavatório aqui dentro, a minha água vai começar a acumular aqui no fundo, tá bom? Até eu atingir esse nível. Quando eu atingir esse nível, toda a água nova que entrar, eu vou ter aqui um transbordo, né? Minha água vai continuar o fluxo na minha saída, tá? Repara que graças a esse elemento interno aqui da minha caixa, tá? Graças a esse septo aqui interno, eu acabo criando uma proteção para o retorno de gases, né? E esse meu septo, pessoal, ele tem que estar embebido no meu líquido aqui 5 centímetros ou 50 milímetros. Aqui entra um detalhe bem interessante. Se você for pegar algum catálogo técnico, né, de uma fornecedora de materiais de instalações hidráulicas, você vai ver muita caixa sifonada que na realidade não funciona, né, segundo a NBR 8160, não funciona como uma caixa sifonada, só vai ter o nome de caixa sifonada. Por quê, pessoal? Para ser uma caixa sifonada, a gente precisa ter esse septo, todas vão ter esse septo, só que eu preciso ter também, olha, essa altura de proteção aqui de 5 centímetros. Essa altura de proteção a gente chama de fecho hídrico, né, de selo hídrico, ok? Que para a caixa sifonada convencional tem que ser de 5 centímetros. Então se você comprar uma caixinha que é menor, né, quando você medir tem uma altura menor que esses 5 centímetros, ela não vai ter a sua função ali de sifão, de proteger a nossa caixa, né, proteger do retorno de mau cheiro, ok? Conseguimos entender, né, esse fluxo hidráulico aqui da caixa. É importante a gente entender agora, né, que nesse meu sentido aqui da saída do fluxo, eu vou ter retorno de gases. Então, por exemplo, essa minha saída aqui da minha caixa sifonada, isso aqui é uma saída, tá? Ela vai estar conectada numa tubulação provavelmente de vaso sanitário, né? Ou vou estar conectado numa tubulação de uma caixa de inspeção. Então vai estar conectada no nosso esgoto primário, ok? E quando ela está conectada com esse esgoto primário, ela está suscetível a retorno de mau cheiro, a retorno de gases, tá bom? Do nosso material orgânico que está em decomposição, beleza? E esses meus gases, pessoal, né, eles podem criar aqui uma pressão interna, tá bom? Tem duas maneiras dele invadir aqui a nossa caixinha, através dessa pressão interna que ele vai gerar aqui dentro. Como assim? Vai acumular tanto gás, que ele vai romper esse meu selo hídrico, certo? Por isso que a gente coloca, né, vou prolongar a tubulação aqui, por isso que a gente coloca ventilação. Imagina que aqui eu conectei um tubo, tá bom? E esse meu tubo ele vai seguir lá até a cobertura. Por isso que a gente tem a ventilação, porque o gás vai acumulando aqui e ele tende então, né, quando acumular até 1,20 m, nessa distância tem que ser menor que 1,20 m da ventilação, todos esses meus gases vão sair. Além do retorno com essa pressão positiva, né, dos gases voltando, eu posso ter durante o seu funcionamento, né, a gente acaba gerando, se não tiver ventilação, tá, pessoal? A gente acaba gerando aqui uma pressão interna negativa e essa pressão interna negativa acaba sugando essa minha água até que a água fique abaixo desse meu septo. Imagina, se minha água ficar abaixo desse meu septo, o meu mau cheiro consegue
entrar aqui pelo ambiente, tá? Por isso que é muito importante a ventilação e a gente vai ter vídeos específicos só sobre esse camarada aqui, só sobre ventilação, tá? Mas o papel, né, principal da caixa sifonada é esse, tudo bem? A caixa sifonada ela vai ter um septo e esse septo, né, ele vai estar com a parte desse septo embebida sim, acima de 5 centímetros dentro desse meu acúmulo aqui de água, formando assim um selo hídrico, tá bom? E esse conjunto vai impedir o retorno desses gases. Beleza, pessoal? Tá. Nomenclatura do mercado, né? Como é que funciona a nomenclatura e as atenções que a gente tem que tomar. Então vamos lá. Eu tenho essa caixa sifonada, ok? Que ela é de 100 por 100 por 50. O que é cada uma dessas medidas? A primeira, geralmente é relacionada ao diâmetro, tá? Então, se aqui está de 100, quer dizer que essa minha caixa sifonada vai ter um diâmetro de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. A segunda medida, geralmente é referente à altura, tá bom? Que altura é essa? É a altura aqui do fundo da minha tampa até o fundo da minha caixa. Ok? Para esse caso, para essa caixa sifonada, essa minha altura aqui vai ser também de 100, ou seja, 10 centímetros. A terceira medida, pessoal, é referente ao diâmetro de saída da nossa caixa sifonada. Então, se aqui está 50 milímetros, quer dizer que a minha tubulação de saída, esse meu diâmetro aqui, vai ser de 50, tá bom? Então é assim que a gente nomeia nossas caixas sifonadas. Tem 100 por 150 por 50, tem 150 por 150 por 50, por 75, tá? Tem vários tipos de caixa sifonada, beleza? Quanto à nomenclatura, eu acho que ficou claro, né? A primeira medida é o diâmetro da nossa caixa, a segunda medida é a altura, medida aqui do fundo da tampa até o fundo da nossa caixa, e a terceira medida é o diâmetro de saída, certo? E eu fiz questão de pegar essa caixa aqui como exemplo, pessoal, porque essa caixa, apesar do nome ser caixa sifonada, ela não vai funcionar como um sifão, né? A gente não vai ter, na verdade, um selo hídrico interno. Como assim? Né? Eu tenho aqui a minha entrada, estou olhando esse cortezinho, tá, pessoal? Eu tenho aqui a minha entrada e aqui eu tenho minha saída. Repara que quando a minha água começar a vir do meu lavatório, por exemplo, ela vai começar a acumular aqui embaixo, né? Vai acumular até chegar nesse meu nível aqui, ó. Chegou nesse meu nível, toda a água nova que entrar, eu já vou ter aqui um transbordo, né, para seguir para a continuação do nosso sistema. Então, olha, esse meu selo hídrico aqui, pessoal, essa minha proteção, esse meu selo hídrico, ele não vai ter mais que 5 centímetros, ele vai ter menos que 5 centímetros para esse modelo de caixa. Logo, essa minha caixa sifonada, ela não vai ter a função de desconector, tá bom? Ela não vai ter um selo hídrico interno. Então, onde a gente utiliza essa caixa sifonada, apenas se a gente for conectar a uma outra caixa sifonada, tá? Ou se eu for conectar uma caixa externa sifonada especial, tudo bem? Porque ela não tem um selo hídrico interno. Ok, pessoal? Então, essa é a nomenclatura que a gente utiliza e alguns cuidados que a gente tem que tomar ao escolher nossa caixa sifonada. Então, vamos para o nosso dimensionamento, né? Então eu separei aqui as nomenclaturas, né, similar com o que a gente tem na norma, similar não, idêntico ao que está na norma. Eu tenho aqui primeiro nossa caixa sifonada com diâmetro, tá, de 100 milímetros ou 10 centímetros, a caixa sifonada com diâmetro de 125 milímetros ou 12 centímetros e meio e uma caixa sifonada com diâmetro de 150 milímetros. Nós temos ainda também na norma a caixa sifonada especial. Vamos lá. A nossa caixa sifonada de diâmetro de 100 milímetros, nós vamos utilizar quando elas estiverem recebendo efluentes de aparelhos sanitários com limite de até 6 UHC. A gente já vai ver esse dimensionamento, tá, pessoal? Então, vamos lá. Se eu estou conectando até 6 UHC nessa nossa caixa sifonada, então eu consigo adotar uma caixa de 100 milímetros. Tudo bem? De 6 UHC até 10 UHC, nós vamos utilizar a caixa sifonada de 125 milímetros. De 10 UHC até 15 UHC, a gente pode utilizar a caixa sifonada de 150 milímetros. Beleza, pessoal? Nada te impede, tá? Se no teu cálculo deu 6, 8 UHC, você pode utilizar a de 150. Tá? Ela tem um valor um pouquinho mais alto, mas aqui é só valores, tá bom? De limite, ok?
A caixa sifonada especial a gente vai utilizar para contribuições maiores que 15 UHC. Então, pessoal, a caixa sifonada especial a gente vai utilizar para contribuições maiores que 15 UHC. Geralmente a nossa caixa sifonada especial, tá? Ela é de alvenaria, porque ela tem que ter alguns, né, pré-requisitos. Um deles é o diâmetro interno mínimo, tá bom? Tem que ser de 30 centímetros. Então, se for uma caixa quadrada, ela tem que ser de 30 por 30, certo? Se for redonda, tem que ser diâmetro interno de 30. A minha tubulação de saída, no mínimo 75 milímetros, tá? Mas se no teu dimensionamento de maior que 75, com certeza vai utilizar um valor maior que 75. Esse é o nosso valor mínimo. E a altura do nosso selo hídrico, tá? Nosso selo hídrico tem que ter uma altura de 20 centímetros, beleza? Nossa caixa sifonada especial é dessa maneira que a gente executa, tá? São essas medidas internas mínimas. Vamos para o dimensionamento? Eu separei aqui um traçado, né, simples, onde eu tenho aqui um lavatório, ok? Tenho um vaso sanitário e eu tenho aqui um chuveiro. Pessoal, vamos considerar que esse aqui é um projeto de uma residência, tá? Se fosse de um comércio, as unidades Hunters mudariam, mas para uma residência, nós vamos utilizar as seguintes contribuições. Para lavatório, né, residencial, a unidade de contribuição Hunter que a gente adota é 1, tá bom? Então aqui no meu lavatório eu vou adotar uma unidade de contribuição de 1 UHC. O nosso chuveiro, pessoal, a gente adota, né, contribuição Hunter de 2 UHC, tá? Para quem não está por dentro, o UHC é uma medida, né, estatística, como se fosse atribuição de vazão referente à contribuição de cada aparelho. Então foi feito estudos estatísticos e foi atribuído uma numeração para cada aparelho, tá? Para facilitar o dimensionamento. Então, por exemplo, lavatório adotou-se, lavatório residencial, a contribuição de 1 UHC, tá? Que é a unidade Hunter de contribuição. Se fosse um lavatório comercial, né, de uso coletivo, nós adotaríamos 2 UHC. Então, para cada aparelho a gente tem um fator, né, uma medida que é referente a cada aparelho, tá? É uma unidade de contribuição Hunter, UHC. Então vamos lá, eu tenho aqui um UHC chegando, né, saindo do nosso lavatório, chegando nessa caixa sifonada, tá bom? Para quem não identificou, aqui está a nossa caixa, ok? Então tá aqui a nossa caixa sifonada. E eu tenho no meu chuveiro aqui, na chuveiro residencial, 2 UHC. Logo, na minha caixa sifonada, está chegando 3 UHC. Então, para dimensionar, é essa medida aqui que eu vou utilizar. 3 UHC, eu consigo utilizar uma caixa sifonada com um diâmetro, né, de 100 milímetros, tá bom? Caixa sifonada de diâmetro de 100 milímetros. Então, é essa caixa que nós utilizaríamos em nosso projeto, pessoal. Então, vamos para esse outro exemplo. Pessoal, não se atentem, tá, ao traçado aqui de esgoto, vamos focar no dimensionamento da caixa sifonada. Eu tenho aqui, identifiquei aqui onde está a minha caixa sifonada, beleza? O que está contribuindo para ela? Eu tenho um chuveiro, tá, contribuindo através desse ralo. Eu tenho um lavatório nesse banheiro. Eu tenho um lavatório nesse banheiro aqui de baixo. Eu tenho, pessoal, um ralo, tá bom? Um ralo sifonado também que vai contribuir para essa minha caixa. Esse ralo no meu dimensionamento eu considero, tá bom? Mesmo eu não tendo um aparelho ligado diretamente nesse ralo, né? Mas eu posso estar aqui, sei lá, numa época de limpeza e tá com aberto todos os aparelhos, né? E a pessoa ainda está lavando com balde, por exemplo, ou uma mangueira externa, tá? Como esse dimensionamento aqui são 2 banheiros, a gente não vai ter tanta significância assim nessa unidade de contribuição, mas eu sempre adoto em meus projetos, tá? Recomendo que vocês também adotem por medida de segurança. Esse meu banheiro eu estou considerando que ele é de um empreendimento comercial, tá bom? Só para dar uma mudada do outro exemplo. E para situações, né, coletivas, a nossa unidade Hunter ela muda, tá bom? Lembrando, essa tabela, tá, a gente tira da NBR 8160. Para cada aparelho a gente tem uma unidade de contribuição. Então, nesse nosso caso de coletivo, para lavatório a nossa unidade de contribuição vai ser 2, para chuveiro a nossa unidade de contribuição vai ser 4. Tá? Esse meu ralo com uma saída aqui de 40 milímetros, eu vou adotar uma unidade de 2 UHC para ele. Então, atribuindo os valores, olha, eu tenho 4 unidades Hunters vindo desse meu chuveiro,
2 unidades Haunter vindo desse meu lavatório, 2 unidades Haunter vindo desse outro lavatório, 2 unidades Haunter vindo desse meu ralo e 4 unidades Haunter vindo desse meu outro chuveiro, tá bom? A quantidade de contribuição que vai estar chegando nessa caixa sifonada, né, vai ser resultante da somatória de 4 UHC, mais 2 UHC, eu tenho 6, mais 2 UHC, eu tenho 8, mais 2 UHC, eu tenho 10, mais 4 UHC, eu tenho 4 unidades Haunter de contribuição. 14 unidades Haunter de contribuição. Então, com 14 UHC, pessoal, eu não posso utilizar caixa sifonada de 100 mm, não posso utilizar a caixa sifonada de 125 mm. Eu vou utilizar, nesse meu caso, a caixa sifonada de 150 mm, tá bom? Que ela suporta até 15 UHC. Então, pessoal, é assim que a gente faz o dimensionamento. Espero que todos tenham entendido, né, o conceito, a aplicação, alguns detalhes técnicos internos da caixa sifonada. E se você gostou desse vídeo, né, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que deixe sua curtida, ative o sininho aí do YouTube para você sempre ser notificado quando chegar vídeos novos, que isso ajuda, tá? A gente está crescendo o nosso canal, está melhorando o nosso conteúdo, tá? Se gostou desse vídeo, deixa um comentário, se quer uma melhoria, se tem uma sugestão para próximos vídeos, também deixa aí no comentário. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.